Boa tarde, deputado. O senhor disse que vocês são os legítimos representantes da direita, né? Mas no que vocês, de fato, em termos de agenda, de propostas, vocês se diferenciam hoje da agenda, por exemplo, do PL? E eu também gostaria que o senhor falasse um pouquinho das metas para o Congresso, né? Quantos deputados e senadores vocês pretendem eleger neste ano? Bom, primeiro, em relação a valores, né, nós somos honestos, nós não estamos envolvidos em escândalos de corrupção, diferente do Valdemar da Costa Neto, que foi preso no mensalão, e do Flávio Bolsonaro, que recebeu dinheiro de Daniel Vorcaro, nós não temos nenhum envolvimento disso. Em relação ao programa, não tem nem como a gente apontar as diferenças entre os nossos programas para defesa, meio ambiente, saúde, educação, economia, porque não existe programa do PL para comparar. O PL é um partido do Centrão. O Flávio Bolsonaro, quando perguntaram para ele quais eram as suas propostas, ele falou que não poderia revelar, senão seria atacado. Eu acho que alguém precisa ensinar para ele que a eleição, a ideia é justamente essa, né? Você colocar o seu plano, você ser atacado e você defender o seu plano, né? Então, primeiro ponto, nós temos um programa, e é um programa bastante robusto. Eu vou falar para você da área que ficou sobre a minha competência, que é a área de reforma do Estado, né? Nós defendemos uma desindexação dos benefícios previdenciários em relação ao salário mínimo, uma revisão e desvinculação das receitas, da receita corrente líquida e da receita de impostos do piso da saúde e da educação, um corte, uma revisão de 200 bilhões de reais em privilégios tributários que nós temos sequestrados no orçamento público por uma elite privada, acabar com super salários e férias de 60 dias. Aliás, hoje saiu uma excelente matéria na Folha de São Paulo, do Rafael de Cunto, mostrando que em protesto aos super salários, o Ministério Público e o Judiciário estão aí trocando os super salários por 170 dias de férias, ou seja, cada dia trabalhado vai ser um dia folgado. Isso vai acabar completamente no nosso governo, né, quando o Renan Santos foi eleito presidente da República. Férias de 60 dias, muito mais férias de 170 dias, super salários que hoje já somam 15 bilhões só no âmbito da União, sem contar os estados, sem contar as carreiras jurídicas de alguns municípios também do Executivo que acumulam esses super salários. Revisão de emendas parlamentares, nós vamos desvincular as emendas parlamentares também da receita de impostos. Não faz sentido o incentivo do Congresso Nacional ser arrecadar cada vez mais. Quanto mais o país arrecada, mais emenda você tem. Não, a gente vai vincular as emendas às despesas discricionárias. Então, quanto mais despesa obrigatória o Congresso Nacional cortar, quanto mais ajuste, quanto mais responsável for o Congresso, mais emendas vão existir. Óbvio que no nosso mundo ideal, nós acabaríamos com emenda, não é papel do parlamento executar o orçamento, mas como nós não temos essa realidade política, vamos utilizar o incentivo que hoje o parlamento tem, que são as emendas, para algo republicano, por mais que não seja a intenção do parlamento. Outro ponto importante falar é a lei de responsabilidade gerencial. Tornar inelegível e decretar uma intervenção naqueles municípios que não atingem pisos mínimos de saneamento básico, de educação, né, indicadores no SAEB, né, indicadores também na segurança pública, né, indicadores na saúde, também diminuição de mortalidade infantil, né, a cobertura vacinal, né. Esses municípios, se não cumprirem, existem duas metas diferentes que nós queremos fazer na lei de responsabilidade gerencial. O primeiro piso é em relação ao piso civilizacional. Todo município precisa ter um nível básico de qualidade. Quem não atingir, o prefeito vai se tornar inelegível, durante 8 anos não vai poder disputar as eleições, e se o estado ficar muito grave naquele município, nós vamos decretar intervenção federal numa nova hipótese que a gente pretende colocar na Constituição. Por outro lado, aqueles municípios que já atendem esse piso, que já têm o mínimo civilizacional, vão ter metas de incremento. E se não cumprirem essas metas, da mesma maneira, o prefeito ficará inelegível. A gente também quer mudar a lógica de incentivos do Congresso Nacional e dos partidos políticos. Hoje, o fundo eleitoral e o tempo de televisão é calculado com base no número de deputados. Então, os líderes partidários, os dirigentes, fazem o diabo para eleger parlamentares, não têm projeto próprio e não se preocupam com qualidade de gestão. A gente quer vincular o fundo eleitoral e o tempo de televisão à gestão dos prefeitos. Quanto melhores forem os indicadores das cidades administradas por aquele partido, mais fundo eleitoral e mais tempo de TV ele vai ter. Então, a gente vai utilizar um incentivo não republicano, que os partidos querem cada vez mais ter verba para campanha, cada vez mais ter tempo de televisão, para um fim republicano. Quanto melhor eles administrarem a população, mais recursos eles vão ter. Rapidinho as administrações vão mudar radicalmente. Eu poderia continuar falando aqui para você em relação à defesa, em relação ao meio ambiente, em relação à infraestrutura, construção de uma malha ferroviária aí de pelo menos mais 20 mil quilômetros. Eu poderia falar para você de qualificação em nível técnico,
mas eu acredito que nós não temos tempo suficiente nessa entrevista para colocar aqui as mais ou menos 300 páginas que nós temos de livro amarelo. Então, só para colocar para você, nós temos programa, nós temos ideias. O PL é um balcão de negócios. O PL é... E eu já escutei isso, vou te falar uma frase interessante que eu escutei de um deputado bolsonarista. Os bolsonaristas diziam o seguinte: Kim, nós construímos um prédio enorme no terreno da nossa sogra. A sogra é o Valdemar da Costa Neto. Então, assim, nós temos uma diferença muito fundamental em termos programáticos, em termos de visão de mundo, com aquilo que é o PL, que no final das contas é o Valdemar fazendo negócio. Tem gente republicana, tem gente decente no PL? Tem, mas no final das contas está todo mundo na mão do Valdemar.